Bom dia, irmãs. Graça e paz para todas nós. Estamos aqui mais um domingo para poder estudar a palavra do Senhor, nos alegrarmos em estudar, em estarmos juntas e conhecer um pouquinho mais daquilo que Ele tem para nós no dia de hoje. Então, todas estudaram esse capítulo tão maravilhoso. A Lenice, na semana passada, falou que ele é o filé mignon aqui do livro. Eu não sei muito bem se é o filé mignon, porque eu não gostei muito. Ele fala de algumas coisas que a gente sente que nós estamos afetados, né, pelas coisas que têm sido colocadas aqui. Mas o título do capítulo é Se domamos a língua, domamos o corpo. Então, existe uma possibilidade em que a gente possa, talvez, conseguir domar a língua, né? Então, a gente vai estudar um pouco isso e ver se realmente nós estamos nos capacitando para isso, porque não é uma coisa muito simples, é uma coisa, assim, bastante difícil. A Simone Quaresma, então, ela faz esse capítulo, ela dá 3 eventos que são interessantes de serem um pouquinho pensados neles, que é o evento do que como é que se doma um animal, apesar que na palavra de Deus, lá em Gênesis, o Senhor autorizou, o homem teria o controle sobre toda a parte animal, não é? Ele seria o gerenciador. Adão estava com esse papel também na sua vida, de ser o gerenciador de todos os animais. E tem animais que são domesticados e tem animais que são domados. É diferente, não é? A domesticação num animal é diferente de domar um animal. Às vezes a gente doma um animal para ele fazer certas coisas através de algumas ofertas. E no caso aqui, que a Simone Quaresma aponta, é que aquele, não sei como é que fala, mas aquele aparato que se coloca na língua do cavalo, por exemplo, é para você, cabresto, isso, coloca na boca dele, então faz com que o animal ou vá para a direita, ou vá para a esquerda, ou continue cavalgando. Enfim, você consegue dominar um animal dessa forma. E ela usa também o leme num navio, né? Um navio tão grande, às vezes a gente não imagina o que um navio pode ser grande. Só quem viajou em navios transatlânticos assim sabe a quantidade de quartos que um navio tem, de restaurantes, de quadra de tênis, de quadra de esporte, de tantas piscinas, tantos spas, tantas salas de ginástica, enfermaria, depósito disso, daquilo, lavanderia. Imagina, é uma cidade. Porque, muitas vezes, um transatlântico desses, ele leva quantas pessoas? 3.000 pessoas, ou até mais do que isso, né? Dependendo do porte do navio. Mas, com um leme, o piloto do navio, como é que chama? A pessoa, o comandante do navio, ele pode fazer com que o navio siga uma rota que ele quer, para chegar a um destino determinado. Então, tudo isso, é evidente que tudo isso não é uma coisa assim que nós podemos fazer. É uma coisa que as pessoas estudam para fazer isso, conhecem o tipo de instrumento que tem na frente, como operá-lo e tudo mais. Mas esse é um outro exemplo. Então, um navio tão grande, com um pequeno aparelho, ele pode ser dominado, né, digamos assim. E o ser humano? Como é que ele pode ser dominado? Será que a gente já encontrou alguma fórmula de dominar o ser humano? Acho que só a misericórdia de Deus, não é? Só mesmo. É. Então, a língua, ela é muito boa para umas coisas e muito má para outras. Então, ela pode fazer muitas coisas boas, mas ela pode fazer muitas coisas ruins. Então, ela pode destroçar muitas coisas. Eu acho que a gente podia ler esse texto que a Simone escolheu para ser lido, que é o capítulo 3 de Tiago.
eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Meus irmãos, eu também notei uma outra coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre Tiago, porque também Tiago a gente não conhece muito bem. Não sei quantas de vocês conhecem a vida de Tiago, mas eu andei lendo algumas coisas sobre isso e achei de bom tamanho a gente poder falar sobre quem era Tiago, porque ele é meio-irmão de Jesus. O que é meio-irmão de Jesus? Ele é pela metade? Não, ele é filho de Maria e José. Assim como Judas também é irmão de Jesus. E o que a gente sabe, historicamente, o que a gente sabe de Tiago, é que talvez ele não tenha acompanhado muito a Cristo nesse início. Eu fico pensando dele brincando com Jesus quando era pequeno, porque a diferença de idade também não devia de ser muito grande. Mas se diz também, isso, detalhes que algumas pessoas contam, é que ele, na verdade, se converteu depois da morte de Jesus. E Jesus, depois de ressuscitado, vocês sabem que ele apareceu para muitas pessoas e apareceu diretamente para Tiago. E isso é colocado, acho que no capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo fala sobre isso. Mas depois ele chega a ser o bispo da igreja de Jerusalém. Então, ele tem uma caminhada muito grande. E eu vou contar mais ou menos como é que foi a morte dele. Eu vou ler num livro como é que foi a morte de Tiago. Mas ele caminhou muito e pelos escritos dele, a gente vê que ele estava interessado realmente em ensinar aqueles que tinham sido dispersados de Jerusalém, na diáspora, para que eles... Era um povo judeu, das 12 tribos, e ele escreve essa carta às 12 tribos. Ele estava interessado em fazer com que aqueles que se dispersaram lá de Jerusalém e estavam morando em outros lugares, assim como Pedro escreve a carta para Capadócia, o Ponto e várias outras cidades, que eram essas cidades para onde os judeus tinham corrido. Então, Tiago tem o interesse de fortalecer a fé desses novos cristãos, porque, na verdade, aqueles que normalmente fugiram para esses lugares tinham aceito o Evangelho, então mas tinham também muitas perseguições para onde eles foram. A gente lembra disso, porque vocês lembram bem das cartas de Pedro e de João, e vocês sabem dessas coisas. Então, também Tiago escreveu para essas pessoas para fortalecer a sua fé, para animá-los, para dizer assim, olha, vocês vão passar por privações, por provações, mas fiquem firmes. Fiquem firmes. Então, essa era a palavra de Tiago. Então, neste livro, ela diz assim, Tiago menciona o nome de Deus muitas vezes, mas o de Jesus somente 2. Ele se opusera vivamente a Jesus e às suas afirmações até a sua morte, mas depois da ressurreição, converteu-se numa entrevista especial que o Senhor ressuscitado, está em 1 Coríntios 15, 7, isso dá mais valor ao seu testemunho quanto à divindade de nosso Senhor. Tornou-se um homem de oração e foi feito bispo da igreja de Jerusalém, Atos 15, 13 e 21. A sua obra foi ganhar os judeus, a ajudá-los a compreender o cristianismo. Acabou sendo morto pelos judeus no ano 62, ano Domini. Então, vocês vejam que ele não morreu assim, muito velho. Ele morreu com mais ou menos essa idade, né? Porque ele deve ter... Jesus morreu com 33 anos, né? E o nascimento dele é o ano 1º Domini, não é? Então, na verdade, ele não morreu assim muito velho, com talvez menos de 60 anos. Segundo uma tradição, o sumo sacerdote e os guias religiosos forçaram-no a subir no telhado do templo e lhe ordenaram que blasfemasse o nome de Cristo. Mas ele ousadamente proclamou que Jesus era o Filho de Deus e por isso foi lançado abaixo, tendo morte instantânea. Eu também não conhecia essa história. Muitos dizem que é uma história coletada na época, mas a gente não tem essa afirmação. Eu, como confio bastante no livro que eu estou lendo, então achei que eu podia falar. E aí eu comentei isso com o André, ele falou que já tinha ouvido também e lido isso em alguns outros livros, então também leu.
Então, pode ser que seja isso. Mas ele se tornou um homem de oração, tanto que depois, quando pegaram ele para fazer o enterro, viram que os joelhos deles eram bem calejados, mostrando que ele era um homem que estava sempre em oração. Então, é mais ou menos isso que a gente conhece da história de Tiago. Então, agora vamos ler. Eu estava falando que uma coisa que eu tinha observado era que na carta de Tiago, apesar de ser tão pequena, a palavra irmãos está assim, 21, é citada 20 vezes, 21 vezes. Então, ele tem esse apego aos irmãos e ele trata com muito carinho. Então, vamos ao texto. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A Simone desprezou esse versículo, não é? No livro ela começa no 2. Não é que ela desprezou, mas é que não fazia falta no texto. Só uma observação, talvez ele tivesse um pouco mais de idade, né? Porque se Jesus tinha 30 quando morreu, e aí o ano 62 da morte, mais uns 20, alguma coisa. Sim, daria muito mais, né? É verdade, não fiz a conta direito, não. Madura um pouco. Podia ser, sim. Se alguém não tropeça no falar, não, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pesado esse texto, né? Será que a gente conhece bem a nossa língua? Será que nós já lemos isso pensando como é que eu posso ferir as pessoas ou contentar as pessoas que estão ao meu redor, né? Como isso é grave, porque às vezes uma palavra mal falada no meio de uma família pode gerar encrenca para toda a vida, né? Pode gerar separação, pode gerar distanciamento, as pessoas não se falam mais. Uma palavra, eu ia dizer maldita, mal falada, né? Mas maldita. Por quê? Porque ela pode trazer maldição, por causa da nossa falta de sabedoria, né? Então, esse texto daqui me alegra muito, porque ele nos remete a que peçamos sabedoria. E a sabedoria, que é sabedoria que não faz isso, não traz essas armadilhas para nós de falarmos coisas que depois a gente vai se arrepender, mas que às vezes não tem mais volta. Porque a palavra, às vezes, atirada é como uma lança. Ela vai e o estrago que ela fizer está feito.
não dá para recolher. Né? É como ir, não sei onde é que eu li isso, mas é como ir na montanha e jogar uma almofada de penas, de pato ou de ganso, ou do que seja. Né? Você abre assim a almofada e deixa correr. Dá para recolher todas as penas que foram soltas ao vento? Não dá. A nossa palavra é assim também. Depois de dita, às vezes é muito difícil de você convencer a pessoa que foi sem querer, não tive a intenção. E isso acontece muitas vezes, de a gente usar a palavra que não é boa para aquele momento, e a gente vai lá e diz, olha, eu não tive essa intenção. Mas aí a intenção já foi para o brejo. Porque a coisa às vezes, já foi feita. É preciso, depois, muita conversa, muita oração, muito cuidado, muito se prostrar e, às vezes, muito chorar para a gente conseguir o perdão e a recuperação daquela amizade, daquele estreitamento. Então, o controle da língua é fundamental, mas a gente vê que é muito difícil. Ela estraga muitos momentos históricos, né? Porque não é uma coisa assim pequena, não é uma coisa assim de eu com você, né? Ou de eu com a minha família, ou de eu aqui na igreja, mas que pode causar coisas medonhas. No seio da igreja, ela pode causar inúmeros problemas, né? Uma palavra que não é correta, que não foi bem entendida, que não foi bem expressa, pode causar com que as pessoas vão embora e falem, não, eu não vou mais naquela igreja, porque olha o que aconteceu. Não é? Então, é um assunto tão pesado, né? Tão pesado, que a gente gostaria de nem falar dele, né? Mas é muito necessário, porque, na verdade, o Senhor tem soluções para isso. Né? Nós buscamos ao Senhor pedindo essa direção quando vamos falar alguma coisa com alguém ou quando temos que lidar com algum problema dentro de casa, com os nossos filhos, né? com uma pessoa querida, com uma amizade. Então, a gente precisa realmente procurar que o Senhor nos oriente. E ele fala, então, da sabedoria, e diz assim, a sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Difícil, né? A gente não acha que é tudo isso, acha? A gente acha que é só uma palavra assim que escapou, ou que é uma palavra mais suave, ou que pode ser uma palavra de rigidez para poder fazer com que aquela pessoa seja como eu sou, né? Às vezes a gente quer que as pessoas sejam como a gente é, que pensem a mesma coisa que a gente pensa, e não é assim. A gente tem que ter esses limites. Então, para conversar com uma pessoa, a gente pode esclarecer dúvidas, assim, olha, eu penso assim, você pensa assim, mas tudo bem, é porque... Esclarecer por que a gente pensa diferente. Porque, na verdade, na palavra de Deus, a gente tem que pensar todo mundo igual. Porque essa palavra é para todos, não é diferente. Nós podemos discordar em algumas coisas, assim, olha, eu gosto de cabelo curto, eu de comprido, de saia mais curta, de saia mais comprida. Mas na palavra de Deus, no que é discernimento da palavra, coerência, como é que eu devo me portar, a palavra está cheia, e nós vimos isso nas cartas que nós lemos de Pedro e João. Aí vou falar muito das cartas de Pedro e João. Mas a gente fala muito, amai-vos uns aos outros, é um mandamento de Deus, né? E, na verdade, como Ele nos amou até se dar a vida dEle por nós. Então, na verdade, é o amor que nos tem que unir. Apesar das nossas diferenças que não podem ser no contexto da palavra, aí nós temos que pensar realmente igual, em outras coisas podemos diferenciar, mas na palavra nós temos que ser todos iguais. Então, aí a gente tem que encontrar como é que a gente vai conviver com as pessoas
que eu tenho que amar como a mim mesma e que, mesmo que elas pensem em alguma forma diferente, eu tenho que amá-las assim mesmo. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós, nas cartas que a gente estudou, falava que ser perfeito, assim como Deus é perfeito, né? Então, nós não só temos que ser perfeitos, mas temos que ser íntegros e em nada deficientes. Tiago também acrescenta isso, que em nada deficientes. O que é ser em nada deficientes? Eu fiquei pensando no que eu sou deficiente, que eu preciso ir atrás disso, correr atrás dessa deficiência que eu tenho, porque eu não posso ser deficiente. Porque se eu procuro a perfeição em Cristo, eu tenho que não ser deficiente. Então, o que me falta é falta de amor pelas pessoas, é falta de longanimidade pelas pessoas. Tem um versículo em Colossenses 3, 12 e 13, que seriam 2 versículos que a gente precisaria ler, mas diz assim, o 3:12, né? Capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que é longanimidade? É uma disposição para tolerar. A gente tem que ter disposição de tolerar o outro, nesse sentido. Então, e fora isso, por quê? Porque a gente percebe que ter em vista a fragilidade humana. Nós somos frágeis. Nós, apesar de a gente se achar forte em algumas coisas, nós somos frágeis, porque a gente, para tropeçar, e justamente o versículo começa assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Ele não diz que alguns tropeçam. Né? O verso diz que todos tropeçam. Eu posso tropeçar numa coisa, você noutra, o outro noutra, mas todos nós tropeçamos. E, às vezes, a gente tropeça demais, porque a gente tropeça em muitas coisas. Né? Então, aí o cuidado tem que ser triplicado, tem que ser multiplicado, às vezes, né? Porque a gente tropeça em muitas coisas. Nessa coisa eu estou bem, assim, mas nas outras coisas é difícil. Eu não consigo conversar com tal pessoa. Eu não consigo me dar bem com a outra pessoa. Ou eu não consigo enxergar que essa pessoa é boa. Então, todas essas coisas fazem com que nós realmente tenhamos que nos examinar. Sem chorar. Sem chorar, Lígia. Já chorei bastante ontem. Não sei por que eu fico tão nervosa quando eu tenho que falar aqui. Depois eu me sinto à vontade. Eu sou faladeira. Sou uma pessoa assim, faladeira. Mas, assim, nos 2 primeiros dias antes de eu vir para cá para falar alguma coisa, eu falo, não, eu vou esquecer tudo. Aí eu anoto num monte de lugares, depois não acho nenhum lugar onde eu anotei nada. Aí, hoje, o André estava lá na minha escrivaninha, recolhendo algumas coisas. Você vai levar isso? Eu falei assim, aí eu levo tudo, mas depois eu não sei onde é que estão as coisas escritas. Eu penso que eu decorei tudo, mas eu estou vendo que eu já estou ficando com uma amnésia grande. Então, eu preciso recorrer realmente às anotações.
Aí eu fiquei pensando assim, que nesse texto de Tiago, ele fala para a gente recorrer à sabedoria. Quantas vezes é que nós vamos buscar a sabedoria de Deus? Porque, na verdade, a sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é uma. Então, aqui ele não mandou a gente nem ficar lendo este livro, aquele outro livro, nem outro livro. É buscar a sabedoria que vem de Deus. É pedir a Deus a sabedoria dele para nós. E qual é a sabedoria dele para nós? São o quê? Os seus mandamentos. São as suas palavras. Foi o que ele disse. Isso já nos vai encher de sabedoria para a gente poder dominar a nossa língua. E nós buscamos isso. Nós temos tido um programa nosso assim, e eu peco muito nisso, um programa de fato de horário de estudo e horário de oração diário, porque a gente sempre tem alguma outra coisa para fazer. E essas coisas fazem com que essa nossa disciplina na busca da sabedoria de Deus falhe. E isso vai falhar com a gente na nossa vida comum. Porque aí nós vamos nos encher de sabedoria do mundo, às vezes. E o mundo tem um domínio, às vezes, sobre nós, assim, muito grande. Porque a gente passa a acreditar mais nas coisas que estão veiculadas por aí, na internet e no celular, e procura aqui, procura lá, e a gente deixa o livro da palavra, o livro que contém a palavra eterna, um pouco de lado. Então, que a gente seja um pouco mais disciplinado nisso. E aí eu fiquei lembrando, vocês lembram de alguém que tenha pedido sabedoria? Amém. Muito bem. Como é que você busca essa sabedoria? Amém. É isso. Alguém falou em Salomão? Uhum. Como é que foi essa busca tão linda de sabedoria de Salomão? Eu gosto muito, porque acho que uma das primeiras vezes que eu falei, quando nós inauguramos aqui a igreja, né, Lenice, você lembra? Que a gente fazia reunião de mulheres aos sábados, eu acho. E eu falei sobre a rainha de Sabá. Não lembra mais, mas não lembra mais, mas é verdade. Então, o pedido de Salomão é muito bonito, né? É muito bonito, muito sábio da parte dele, né? Então diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Olha, ele ainda fazia isso. Mesmo conhecendo ao rei, que era seu pai Davi, e sabendo como Davi era crente, né? Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Eu estou lendo em 1 Reis, capítulo 3, tá? Versículos de 3 em diante. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite. Em sonhos, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usada para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? Então, ele pediu uma coisa que ele precisava realmente, era
compreensão para julgar. Ele precisava de que ele fosse prudente em discernir entre o bem e o mal para guiar aquele povo. Porque não era o povo dele. Ele ia ser o rei lá. Mas era o povo dele? Não, o povo era de Deus. Então, ele queria capacidade para poder, então, dirigir esse povo que não era dele, mas que ele tinha que governar. Mas era o povo de Deus. E ele sabia disso, reconhecia isso. E Salomão foi premiado, porque ele realmente recebeu, e o Senhor vai falar aqui na adiante, porque não pediste longevidade, porque todo mundo pedia para ficar muitos anos, né? Viver muitos anos. Nem riquezas, nem morte de teus inimigos. Salomão não pediu nada disso, ele pediu discernimento para governar. Então, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Isso foi verdade. Isso foi verdade. Ele foi tão capacitado, Salomão foi tão capacitado que vinham os reis de toda a terra se entrevistar com eles para ouvi-lo falar. Isso é incrível, porque ele tinha conhecimento de química, de matemática, de física, de todas as coisas, biologia. Todas as coisas lhe eram fáceis, né? Ele tinha entendimento e as pessoas ficavam assim, ficavam encantadas com o conhecimento que ele tinha. Inclusive naquela separação das mães que queriam um filho um da outra, como é fazer, né? Vamos cortar ele no meio, né? Vamos cortar ele no meio. Salomão tinha essa capacidade, então, porque ele tinha pedido para Deus. A gente crê que se a gente pedir essas coisas para o Senhor, Ele nos dá? Se nós pedimos coisas que envolvem o seu reino, Ele vai nos dar, Ele vai nos capacitar. Eu tenho certeza disso, que Ele pode nos capacitar para isso. Porque todos os planos que o Senhor tenha para cada seu filho, todos eles incluem que esses seus filhos tenham o amor que vem de Deus, o amor de amar ao próximo como a si mesmo, o discernimento e o cuidado e a fragilidade para poder ter relacionamentos bons, coisas que venham lá do alto, ensinamento que seja capaz de nos transformar em pessoas, em cristozinhos, né? Porque nós somos, aqui na terra, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos irmãos de Cristo, porque nós somos feitos filhos por causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros, nós somos participantes do quê? Da divindade, né? Co-participantes da divindade. Então, o Espírito Santo habita em nós e isso nos faz participantes também dessa divindade, não como deuses, não como que nós tenhamos agora um outro DNA, não, nós somos ainda pecadores, mas pecadores regenerados, nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo. Então, vamos voltar lá para o nosso texto lá de Tiago. Então, deixa eu ver aqui. Quando... Está vendo meus papéis que ficam uma confusão? Como é que nós compreendemos que nós, se dominarmos a nossa língua, vamos dominar todo o nosso corpo? Como é que isso é? Como que procede isso? Porque muitas vezes nós, apesar de falarmos as coisas certinho, corretinho, mas muitas vezes nosso coração não está muito de acordo. Nosso coração ainda não foi totalmente transformado, né? Então eu posso, às vezes, em algum meio, por exemplo, eu venho aqui na igreja, eu
posso me apresentar como uma pessoa assim, tão comportada. Eu sou assim em todos os lugares, quer dizer, o meu corpo está dominado por completo, que eu vou ser sempre essa mesma pessoa. Eu posso ter certeza de que as minhas atitudes vão ser coerentes sempre? Às vezes não, né? Às vezes nós podemos fazer assim uma... E isso faz com que também a gente não conheça de fato as outras pessoas, porque às vezes nós pensamos em que a outra pessoa é uma pessoa corretíssima, mas de repente a gente a conhece em outro campo, em outra situação, e ela não é assim. Não conseguiu domar ainda totalmente o seu corpo. Então, por isso que ela é fogo. Por isso que tanto Tiago aqui, foi nisso que a Simone se baseou no livro de Tiago para falar sobre esse tema. Ela fala que, porque uma centelha pequena de fogo, ela faz com que uma floresta inteira se queime. Ela faz estragos assim inacreditáveis, né? O estrago é muito grande. E a gente vê isso às vezes na estrada, você anda nessa época assim de calor um pouquinho mais intenso, que a vegetação está muito seca, você vê uma pessoa joga pela janela do carro um cigarro, né, meio apagado, e o que acontece? Ali na frente você já vai ver começando fogo, e as pessoas não têm noção que uma centelha pequena pode incendiar e pode causar coisas assim terríveis. E é assim que acontece. Então, muitas vezes nós temos assim essas centelhas que aparecem na nossa vida, elas às vezes nos dominam em determinados momentos da nossa vida. E a gente precisa cuidar disso também, de que o nosso comportamento seja igual em todos os lugares e que nós olhemos para isso assim com bastante critério, porque é muito fácil a gente ser uma pessoa que num determinado lugar é de um jeito e em outro lugar se apresenta de uma maneira diferente. Microfone. Eu acho que eu vou até além, porque, na verdade, a nossa aparência pode até ser santa, entre aspas, mas é que Deus enxerga o nosso coração, né? Ele enxerga a intenção do nosso coração. Por isso que o pecado pode ser exatamente assim. Uhum. Por fora a gente pode ser, tá tudo bem, tá tudo certo, falar bem com palavras mansas, mas que, de fato, no nosso coração a gente pode pensar mal, estar mal intencionado com o irmão. Exatamente. Por isso que a gente só é limpa quando Deus vê o nosso coração e sabe a intenção, e a nossa intenção é boa. Então, por isso que a recomendação de Tiago aqui é pedir a sabedoria que vem do alto, porque nós podemos estar enganados, porque a nossa sabedoria também pode ser terrena. Pode ser daqui, a gente pode estar iludido com boas maneiras. E boas maneiras não são uma pessoa que é perfeita, que é de Cristo, que é uma pessoa que tem uma nova vida em Cristo Jesus, não é? Então, isso você tem toda a razão. Dá para disfarçar muito bem. E tem pessoas que têm essa primazia, né, nesse disfarce. Fala, Linice. Só uma palavrinha aqui. Quando você fala assim, como que a gente poderia domar a língua, né? Assim, que jeito que a gente poderia pensar nisso, né? Como é possível isso? Uma das coisas que eu estava pensando é justamente assim, a gente pensar antes de falar, né? A gente planejar o que vai falar. Tipo assim, eu tenho uma diferença com alguém, ou uma dificuldade com alguém, eu preciso falar com ela, né? Planejar o que falar e como falar, né? Porque quando o Tiago fala, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há todo esse tipo de confusão, né? Então, duas situações, ou duas condições que ele coloca. A inveja amargurada, ou não, né? Mas a inveja, tipo, eu quero ser igual ao outro, eu quero fazer o que o outro faz, ai, que raiva que o outro tem aquilo, eu não tenho, né? Aquela coisa, isso é inveja, querer ter o que o outro tem para si, e não se alegrar com o que o outro tem, né? Então, pensar aqui também que a gente fala, que a palavra de Deus nos ensina, alegrai-vos com os que se alegram
E chorar com os que choram, né? Então, me alegrar com o que o irmão consegue, com o que o irmão tem, os dons que o irmão tem, aquilo que o irmão alcança, e chorar com aqueles que não têm. Ter misericórdia, vamos ajudar e vamos estar junto, né? E aí, então, ele fala... então, quando a gente pensa, né, antes de falar, é uma maneira de a gente segurar, né? Então, pensar antes de falar e olhar assim, qual será que é a minha intenção em falar isso? Qual a minha motivação para falar isso? Será que eu estou com inveja? Será que eu estou querendo brigar? Querendo arrumar confusão? Querendo cutucar, alfinetar? Então, pensar, olhar para nós. É o tempo de reflexão, né? Eu acho que esse livro todo, a gente vai falar muito de reflexão. Sim. Olhar para nós. Né? Sim, porque o pecado está em nós. Pode estar no outro. E está no outro, que a gente sabe. Mas o pecado está em nós. E nós temos que realmente olhar para nós mesmos. Olhar para vocês, né? A palavra nos fala isso. Olhar para vocês. E tem razão isso. Quando a gente vai falar com alguém, orar antes. Pedir o aconselhamento de Deus para que nos dirija nisso. Talvez comentar com uma outra pessoa tão experiente, que conheça bem a palavra, e a gente diz, bom, você acha que seria bom a gente falar assim, ou falar com mais uma pessoa junto? Não deixar a coisa assim em tom de briga, né? Porque se eu vou falar com a pessoa diretamente, parece assim, vamos nos armar, né? Para ver quem ganha a briga. E não é isso, porque a gente tem que procurar o entendimento debaixo do conselho de Deus, o entendimento que Ele nos dá, a sabedoria que Ele nos dá. Será que eu estou entendendo a sabedoria que Deus tem me dado? Será que eu estou fazendo as coisas conforme a palavra está me ensinando? Porque Ele diz que eu tenho que ser mansa, mas eu, às vezes, não consigo amansar o animal que eu sou. Né? Então, eu tenho que procurar isso e procurar isso também com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo. Né? Eu sozinha, muitas vezes, não chego a uma conclusão boa, ou tão boa quanto deveria ser. Então, sim, procurar esse aconselhamento e pensar antes, e meditar antes de falar. Porque uma palavra que tenha dois, não mal colocada, é isso? Uma palavra assim que às vezes a gente não vê malícia na palavra, não vê nada, mas ela pode causar uma revolução realmente entre duas pessoas. Um mal-entendido que depois não dá para consertar. E principalmente entre pessoas na família. Quantas vezes a gente vê famílias totalmente separadas, eu não converso mais, eu não falo mais, eu não quero saber. Né? Por quê? Porque a gente não consegue lidar com a coisa de uma maneira assim melhor, de uma maneira mais normal, de uma maneira com mais carinho. A gente tem muita... Eu sou muito impulsiva para falar as coisas também, e eu preciso realmente, às vezes, ter controle ou ser chamada a atenção, porque eu acho que eu quero ser o mais eu mesma em todas as situações, mas não pode ser assim. Então, eu acho assim, não, mas eu fui sincera. Mas essa sinceridade, às vezes, não leva a nada. Essa sinceridade leva a ocasionar problemas graves. Né? Então, deixa de ser um pouco sincera quando você ainda não pensou na coisa, não amadureceu a coisa, não raciocinou sobre a coisa, não falou assim, mas se eu falar isso e ela entender aquilo, ou se eu falar aquilo e ela entender o outro. Pensar realmente. Então, ter esses raciocínios que nos levem a coisas que são lá do alto. Porque as coisas lá do alto são as coisas que vêm do Senhor. O Senhor não dá para a gente um espírito de rebelião, um espírito de maldade, um espírito de inveja, um espírito de ódio. Ele não dá isso. Se a gente pede para Ele as coisas, Ele dá aquilo que é dele, que faz parte dele. Porque essas outras coisas, Tiago bem nos fala assim, são demoníacas, vêm realmente do inferno. A língua de fogo vem do inferno e ela é mais abrasada ainda no inferno. Não é? Quando a pessoa tem assim, uma língua má, e ela deu uma passadinha lá pelo inferno e acho que rebocou a língua.
passou a língua lá pelo inferno e vem com chamas, né, de fogo. Porque ela pode incendiar uma família, pode incendiar uma igreja, pode trazer transtornos para o mundo inteiro. E tem trazido pessoas com más intenções no mundo, governaram nações que fizeram coisas terríveis. Eu estava vendo, acho que, não sei, a pessoa que eu ouvi, que falou que, inclusive, usou Hitler nesse comentário, porque falou assim, olha, por uma pessoa que inflamava tanto a população, foram mortas tantas pessoas no mundo, né? Então, realmente, a gente vê que isso vem do inimigo, Então, a nossa direção tem que ser que cuidemos da nossa língua. É um órgão pequeno no nosso corpo, ele pode fazer coisas terríveis no nosso meio, na nossa casa, com a nossa família e com as famílias das outras pessoas, se a gente não controlar. O que mais que eu tinha anotado aqui? Como a gente vê que, se a gente tiver uma palavra assim de boa com alguma pessoa que às vezes a gente nem conhece, pode causar uma transformação na vida daquela pessoa, não é? Especialmente se a gente falar do Evangelho, né? E isso que nós precisamos ser, então, mais práticas nisso. Saber que essa nossa colocação, essa prática que nós podemos ter de pensar assim, nossa, se eu falar esse versículo para tal pessoa e a gente discutir esse versículo, quem sabe, né, o Senhor toca o coração daquela pessoa por causa disso. Quer dizer, os nossos pensamentos têm que ser de amor para com o outro. Um pensamento de que aquela pessoa venha ao conhecimento da verdade. Não há nada melhor quando a gente está na verdade, quando a gente conhece a verdade, né? Quando a gente descansa de noite e fala assim, mas eu conheço a verdade do Senhor. Eu estou aqui no mundo, mas sei o que vai acontecer, eu sei que o Senhor vai voltar. Não era o que o povo falava para os cristãos naquela época, que Pedro menciona e João também menciona, era que, mas quando é que ele vai voltar? Vocês estão esperando por quem, né? Colocando essa dúvida no coração dos cristãos. Não, nós sabemos que ele virá, que ele vai vir. Então, nós descansamos nisso, nesse conhecimento que nós temos que o Senhor está conosco e ele virá, e ele voltará. E nós já somos dele, nós sabemos para onde nós vamos. Então, isso é um conforto, é um descanso. O mundo não sabe disso. Por isso que o mundo anda assim, agitado, descontrolado. O mundo não sabe, mas nós sabemos. Então, nós podemos andar conforme o Senhor nos fala. Tranquilos, sem angústias, sem medos. Com doenças, com provações, alegrem-se quando vocês tiverem alguma provação. Vocês vão ser reforçados na sua fé. Isso o Tiago nos fala, não é? Que nós vamos ser alicerçados muito melhor na rocha que é Cristo. Então, nós podemos ficar descansados, porque Ele vai nos manter seguros e cientes de que o Senhor vai voltar e vai nos levar, e que o nosso lugar lá com Ele está garantido. Ele foi preparar moradas para nós, e a nossa morada está lá, né? Eu não sei como é que é a minha, mas eu já estou pensando de que cor que eu vou pintar a casa, a morada. Então, mas é isso que nós precisamos ter, a certeza de que o Senhor voltará e vai nos levar consigo. Então, e essa certeza e esse consolo, ninguém tira de nós. Está no nosso coração, firme, e a gente vai encerrar a reunião. E na próxima semana tem mais. Na próxima semana nós vamos ver o 9º mandamento, e então nós vamos saber como esse 9º mandamento é duro, não é, Débora? E isso vai ser muito bom para o nosso crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar, irmãs? Pai Santo, querido Deus, nós estamos aqui, Senhor,
porque entramos na Tua presença pelo nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E Te damos graças, Senhor, por este período que o Senhor nos concedeu de estarmos olhando para a Tua palavra e também pedindo para Ti, Senhor, que Tu nos enchas da Tua sabedoria, que Tu nos dês a conhecer a cada dia mais informações na Tua palavra que confortem o nosso coração, que encham a nossa mente, para que nós procedamos como filhas Tuas aqui no mundo, Senhor, neste período de passagem, Senhor, neste momento de forasteiros aqui nesta terra, porque sabemos que a nossa terra está lá nos céus, com o Senhor Jesus e com o Senhor nosso Deus. E por isso nós Te damos graças e em nome dEle Te damos graças. Amém.